Ok, amigos, Esporte na Rede já junto de você, nesta segundona, hoje é dia 10 de novembro de 2025. Um grande abraço, muito obrigado a você que sempre acompanha aí a nossa programação, tá? Ninguém pode rir de ninguém, né? Nem São Paulino, nem Santista, nem corintiano, muito menos palmeirense. Todo mundo perdeu neste final de semana, nessa rodada, ou rodada terrível, né, em que nós tivemos os grandes da capital jogando. Por outro lado, os pequenos do interior se deram bem, né? O Red Bull Bragantino venceu o Corinthians por 1-0 e o nosso querido Mirassol bateu o Palmeiras por 2-1. Então foram os dois times que venceram, os dois times paulistas que venceram nesse final de semana, né? E depois os grandões, lá como são chamados, perderam e fica agora discutindo quem jogou pior, né? Quem jogou pior, tá? Muito boa noite a você que está aí sintonizando a nossa TV Batatais. Boa noite a você que sempre acompanha aí o nosso dia a dia do futebol. Mas você não vai falar do Batatais Futebol Clube? Falar o quê, né? Não tem nada. O Nenê Degani não dá entrevista, né? Que é o homem que está lá como administrador provisório, né? As contas estão chegando, envolvendo o nome de empresários que estiveram ajudando o Batatais neste ano. Que coisa, né? Os caras ajudam patrocinando o Batatais e depois ainda sobra lei trabalhista para quem ajudou. Que vergonha esse Batatais, hein? Que vergonha esse Batatais Futebol Clube. Dizem que agora, até o final do mês, nós deveremos ter uma convocação para a formação do Conselho Deliberativo do Batatais. Estando pronto o Conselho, aí forma-se a diretoria executiva. Aí fica fácil, né? Me falaram ontem, falei, mas os conselheiros, para pagar R$100 cada um, não vai arrumar 10. Aí me falaram, não, nós já temos 20 conselheiros pagando R$100, dá o quê? 2.000? Então, tá bom. Vamos ver o que vai acontecer. E se a gente tiver a escolha aí do conselho, nós vamos falar para vocês, tá? Vamos trazer o nome de todo mundo aqui para que possa salvar o Batatais Futebol Clube. Porque senão vai fechar, vai fechar. Se não pegar firme, vai fechar. Infelizmente. 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, faltando 5, né, para o encerramento do campeonato. Vamos lá, então, né? O Sport perdeu para o Atlético Mineiro 4-2. Quem mais? O Vasco perdeu para o Juventude 3-1. Que vergonha, hein, Vasco? Inter e Bahia 2-2. São Paulo perdeu de 1-0 para o Red Bull Bragantino. Corinthians perdeu de 1-0 para o Ceará. Que vergonha, hein? Ô Corinthians, que vergonha. Resultado bom aqui para o Flamengo e para o Palmeiras foi um empate em 0-0, né, entre Cruzeiro e Fluminense. Vitória 0, Botafogo também 0. Resultado aqui razoável para o Santos, né? Porque se o Vitória ganha, complicaria o Santos Futebol Clube lá na zona de rebaixamento. Flamengo 3, Santos 2, mas esse jogo chegou a estar 3-0, rapaz. E no finalzinho o Santos, né, ainda marcou 2 gols. Que coisa. E o Palmeiras, que não jogou nada ontem, perdeu para o Mirassol por 2-1.
Esse jogo foi o último jogo da rodada. Fortaleza e Grêmio 2-2 foi o último jogo que nós tivemos, tá? Classificação: Palmeiras tem 68 e o Flamengo tem 68. Só que o Palmeiras tem uma vitória a mais, 21, e o Flamengo tem 20. Cruzeiro 64, Mirassol 59, Bahia 53, Botafogo 52, Fluminense 51, São Paulo 45, Atlético Mineiro 43, Vasco 42, Red Bull 42, Ceará 42, Corinthians 42, Grêmio 40, Inter 37, Vitória 35, e aqui zona de rebaixamento: Santos 33, Juventude 32, Fortaleza 30, Sport Recife tem 17 pontos. O Sport já foi, né? Tem jeito mais, tá? O Santos, que está aqui na zona de rebaixamento, joga contra o Palmeiras no final de semana, né? E o Sport Recife joga contra o Flamengo. São apenas os dois jogos que nós temos no final de semana por causa da data FIFA, né? Então, não teremos. Coisa chata essa data FIFA, né? Param-se os jogos, né? Para acompanhar os jogos da seleção brasileira. Tem a ver uma coisa com a outra, gente. Né? Eles fazem isso aí para não tirar os jogadores, mas levaram todos os jogadores. Palmeiras, que foi o mais prejudicado, né? Com a convocação de jogadores, ou para a seleção do Brasil, ou para a seleção dos estrangeiros que lá jogam. Então, fazer-se o quê? Tá bom, vamos que vamos. Aqui o nosso trabalho sempre em nome da .com/9, a melhor internet para você. Venha com a gente. A melhor internet, você sabe, 600 megas, R$ 89,90 e 800 megas, R$ 99,90. Venha com a gente, .com/9. Vamos para um breve intervalo, voltamos em seguida. De novembro, tá acabando o ano já, hein? Acabando o ano. Campeonato Brasileiro da Série B, onde nós temos hoje jogo importantíssimo, né? Importantíssimo para as pretensões do nosso querido Botafogo de Ribeirão Preto. Ó, já tivemos, vamos falar aqui, teremos 2 jogos ainda pela Série B, mas vamos falar primeiramente aqui que o Atlético de Minas venceu a Ferroviária por 2-1, que o Cuiabá perdeu por Goiás por 1-0, que o Novo Horizontino empatou com o Remo em 1-1, que o Atlético Paranaense bateu o Volta Redonda por 2-0, Vila Nova 2, Avaí também 2, Criciúma 1, Atlético de Goiânia 0, CRB 2, Operário do Paraná 2, Paysandu 1, Coritiba, Paysandu 1, Coritiba 2. Esses são os jogos que já aconteceram. Agora nós temos aqui hoje, ó, Botafogo de Ribeirão e Amazonas.
Esse jogo é aqui, em Ribeirão Preto, daqui a pouquinho, 7 horas da noite. E aí nós teremos também Chapecoense e América de Minas. Esse jogo também vai ser daqui a pouco, 7 horas da noite. Tá? Então, Chapecoense, que joga em casa contra o América, Chapecoense está dentro da zona de classificação. Ganhar hoje, tchau, subiu. E o Botafogo de Ribeirão Preto, que é o primeiro da zona de rebaixamento, com 38 pontos, joga contra o Amazonas, que está embaixo dele, está na zona de rebaixamento também. 35 pontos. Então, o Botafogo, gente, se vencer, basicamente dá adeus, né? Bom, ainda não, né? Adeus não. Mas o Botafogo pode se livrar do rebaixamento com a vitória de hoje, né? Vai jogar contra o Amazonas, e o Amazonas está lá na zona de rebaixamento também. E os quatro, no caso tivesse terminado o campeonato hoje, estaria dentro da zona de acesso, que estaria subindo, seria o Coritiba 64, que já está lá, né? Coritiba voltando ao futebol de elite. O Atlético Paranaense, que pode voltar também, né? Tradição, nosso querido Furacão. Remo, quanto tempo Remo, hein? 59, Chapecoense 58. O mais perigoso aqui é a Chapecoense, porque tem o Criciúma, tem o Goiás, né? Tem o Criciúma, tem o Goiás, tem mais o quê? O Novo Horizontino com 57. Esses podem estar classificando. Já te ligo, Richard. E aí, nós temos ainda Criciúma 58, Goiás 58, Novo Horizontino 57, CRB 53, Avaí 52, Atlético de Goiás 51, Cuiabá 50, Vila Nova 46, Operário 44, América de Minas 42, Atlético de Minas 40, Ferroviária de Araraquara. Olha a Ferroviária aqui balançando, ó. É o primeiro, né? Antes da zona de rebaixamento. Depois já é o Botafogo que está na zona de rebaixamento. Ferroviária 40, Botafogo 38, Amazonas 35, Volta Redonda 34 e o Paysandu 27. Meu Deus. Paysandu, Volta Redonda, Amazonas e o Botafogo podem estar caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Lamentavelmente. Né? Vamos que vamos. Beleza? Sempre em nome da .com/9, você sempre com a gente. .com/9, desejando a todos uma boa noite. Segunda que vem estaremos de volta aqui para trazer mais notícias no nosso Esporte na Rede. Um abraço.